Olá, vamos continuar a gravar os nossos vídeos sobre teologia reformada e comunicação. Hoje eu quero começar a falar sobre a igreja e a comunicação, ou seja, eu quero voltar à questão teológica. O que nós vemos biblicamente é que a queda inseriu no mundo o problema da comunicação. Nós vemos no livro de Gênesis, Deus se relaciona perfeitamente consigo mesmo. O Deus triuno, que é um ser comunicativo, que já tratamos no primeiro vídeo, ele cria o homem, cria a mulher, os dois se relacionam, há uma relação natural entre marido e mulher. Adão e Eva se relacionam com Deus, Deus vem ao seu encontro no entardecer, na viração do dia, como diz a minha tradução, e havia uma perfeita harmonia em toda a criação de Deus. O pecado, então, quando o homem e mulher desobedecem a Deus, gera uma interrupção nessa comunicação. O homem e mulher fogem de Deus. Eles quebraram uma relação de respeito, adoração e confiança com o seu Senhor. E agora, quando Deus conversa com eles a respeito da queda, ou com Adão como representante do casal, a coisa se mostra também problemática na relação entre os dois, porque Adão diz que a mulher que Deus lhe deu, de certa forma, ele está culpando a Deus por ter lhe dado a esposa, e ela que lhe deu o fruto. E ela apela para a serpente, que lhe deu o fruto, e ela comeu, e ela deu a Adão, e assim comeu. E imagine agora toda essa cena de como a mulher passa a olhar o homem e como o homem passa a olhar a mulher. Ambos são expulsos do paraíso como um sinal evidente de que agora a relação entre o homem e Deus está interrompida. O tipo de comunicação que eles terão passa a ter agora um novo ingrediente, que é a misericórdia de Deus. Antes da queda, a graça sempre se manifestou na relação de Deus com a criação. Mas agora, após o pecado, há a questão da misericórdia, já que o homem e mulher estão em miséria espirituais. Muito bem, a história se encaminha e nós vamos, eu não vou detalhar isso, que não é necessário, apenas esboçar, e vemos o problema de Caim matando Abel, problema familiar, problema na raça. Isso o livro de Gênesis vai descrevendo de forma esquemática e nós percebemos toda a culpabilidade do homem. Chegamos em Babel, capítulo 11 de Gênesis, e lá lemos no capítulo 11, nos 4 primeiros versos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui nós nos deparamos com o homem querendo se bastar a si mesmo uma torre que chegasse até o céu. E o texto destaca que havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. E aqui vai haver, propositadamente por Deus, a confusão das línguas, várias línguas surgem daqui,
e a comunicação está interrompida no campo da linguagem. Vejam os problemas. E assim toda a narrativa histórica, os homens com as suas culturas, línguas diferentes. A linguagem não é apenas uma questão gramatical, mas a linguagem é um elemento de perpetuação, formação e transmissão da cultura. E assim vemos o desenvolvimento da história bíblica. Pentecostes, já no Novo Testamento, nós vamos encontrar a reconstrução da comunicação unívoca a partir de Jesus Cristo. Aquele que vai restabelecer todas as relações. A Bíblia foi escrita, entre outros motivos, para preservar a mensagem divina em um mundo de deturpações da comunicação. O povo de Deus é, então, o povo mais literário de todos, porque Deus nos deu as Escrituras. Deus nos deu um livro, e esse livro, inspirado pelo próprio Deus, neste livro, Deus nos conta a história, a nossa história, não uma história qualquer, mas a nossa história, dos nossos ancestrais, e vem mostrando ali os efeitos da obediência, as consequências da desobediência à lei de Deus. E o povo sempre é estimulado a voltar à Escritura, à palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos encontrar a realidade como ela é, porque é a realidade como Deus a descreve para nós. E Deus preserva, então, o registro das Escrituras. A revelação, ela é em forma de proposições e em forma de história. Mas a questão que nós perguntamos é o que queremos comunicar. Já vimos que a comunicação é tornar comum. Então, além da natureza que dá testemunho de Deus, o Senhor incumbe o seu povo de levar esta mensagem a todos os povos. Um dos aspectos da educação judaica era a repetição. Vemos na educação judaica, entre outras coisas, a narrativa, o ensino dos atos de Deus na história. Eu ilustro aqui com o Salmo 44, Salmo 105, 106, 107, uma história que deve ser contada, deve ser comunicada à geração mais jovem. Israel tem uma missão entre os gentios que tinha dificuldade de entender essa mensagem. Israel tinha dificuldade de entender o fato de que a mensagem de Deus era para todos os povos. Deus diz diversas vezes que os adoradores serão de todas as nações. No livro de Isaías, isso é muito claro, ainda que não somente no livro de Isaías, mas eu posso indicar aqui Isaías 2, de 2 a 5, Isaías 1, 11, de 9 a 12, Isaías 18, 7, Isaías 19, de 19 a 25, indico também Miqueias 4, de 1 a 3, são alguns dos muitos textos que demonstram que a mensagem de Deus deve ser levada a todos os povos. O povo de Israel deve comunicar esta mensagem. Nós encontramos no período interbíblico, um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, um povo de grande sofrimento na história de Israel. Quando Deus se cala, Deus não levanta nenhum profeta, e conforme diziam os rabinos, o silêncio de Deus é um período, então, de juízo. E nós encontramos a prevalência do mal. Estrangeiros dominam Israel. Israel vai encontrar-se em cada período sob um domínio de um povo, os assírios, babilônios,
persas, gregos, romanos, ou seja, cada vez mais sob o domínio de um povo diferente. E nesse contexto surge uma forma de comunicar a sua fé, uma forma bastante marcante, que é a literatura apocalíptico-judaica, que é uma tentativa de demonstrar que Deus continua a falar e de que é uma mensagem de conforto, de consolo e de esperança, apontando para o Messias que viria. Então, dentro da literatura apocalíptica, nós vemos várias figuras, mas a figura predominante do Messias era de um general, um comandante, um guerreiro que reuniria o povo e expulsaria os estrangeiros. Observem aí a ideia de comunicação, comunicar a sua fé. Quando nós vamos ao Novo Testamento, encontramos os evangelhos sendo escritos em grego, a língua dominante, a língua diplomática, porque mesmo os romanos, tendo poder bélico, a cultura que prevalecia ainda era a cultura grega. Então, como eu disse, temos 4 evangelhos com perspectivas complementares, com propósitos diferenciados em sua especificidade e, ao mesmo tempo, uma única mensagem. A palavra evangelhos, no plural, nós não encontramos nas Escrituras, não encontramos no Novo Testamento, vamos encontrar apenas no 2º século para falar das 4 narrativas, e Paulo é enfático no capítulo 1 de Gálatas, dizendo que é apenas um evangelho. Então, é uma única mensagem com 4 narrativas diferentes, complementares, que comunicam a mesma mensagem de Deus ao seu povo. A palavra de Jesus Cristo, após a ressurreição, é: ide pregar o evangelho a todos os povos, a todas as criaturas. Ele diz: todo poder me foi dado. Não há problema, então, de jurisdição. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a terra. E quando ele manda ir de pregar, ele não está invadindo nada. Tudo lhe pertence. E assim a igreja sai, depois de alguns contratempos, e leva a mensagem do Evangelho. Depois nos deparamos com a decisão do Concílio de Jerusalém, que ainda tem dificuldades em compreender que a mensagem era para todos, mas Deus levanta a Pedro, que resiste, vai na casa de Cornélio, depois tem que se justificar porque esteve entre os gentios, batizando. Isso aí agora em Atos 11, em Atos 15, o Concílio de Jerusalém, a mensagem deve ser levada a todos. É a igreja comunicando a mensagem. Vemos depois Paulo, o antigo Saulo convertido, fazendo viagens incansáveis. Incansáveis. Ele quer atingir a igreja no âmbito maior possível e tem como propósito chegar em Roma, a capital do mundo gentílico, para levar o evangelho. E ele faz viagens, forma discípulos, ele, quando pode, repassa naquelas igrejas para confirmá-las. Deixa discípulos ali para instruir aquela igreja, para dar uma forma mais consolidada. Ele faz um trabalho profícuo em Éfeso, e ali em Éfeso ele prepara os presbíteros da igreja, ele forma aquela liderança e coloca sobre os ombros deles a responsabilidade de preservar o rebanho. E Paulo é incansável escrevendo cartas. Escreve cartas e ele diz que a palavra de Deus não está aprisionada. Ele está preso, mas a palavra não está.
Então, ele muitas vezes manda discípulos seus como emissários das cartas para que eles pudessem acrescentar algum ensino, confirmar, os fazer lembrar, como é o que ele diz a Timóteo, no que se refere aos coríntios, poderiam responder questões e permanecer ali na igreja. Era a mensagem do Evangelho, era a comunicação desta mensagem. Paulo, por exemplo, deixa Timóteo em Éfeso para que ele pudesse exortar aqueles irmãos. Paulo estava muito atento a Éfeso. Ao mesmo tempo, há, por vezes, uma troca de cartas. A igreja poderia ler a carta de uma outra igreja e vice-versa, para que a mensagem fosse comunicada a todos. Nós lemos em Colossenses 4,16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodiceia, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, há uma carta escrita à igreja de Laodiceia, que tinha ensinamentos importantes também para os irmãos de Colossos, e era importante que os irmãos de Colossos também partilhassem a sua carta àquela igreja de Laodiceia. Em 1 Timóteo 1,3, nós lemos a questão que eu mencionei há pouco, de Timóteo permanecer em Éfeso. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, Paulo ensinou a igreja, preparou a liderança, agora deixa Timóteo com o intuito de confirmar essa mensagem. É a comunicação do Evangelho. Em 2 Timóteo 2,9, nós lemos: pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Diversas cartas Paulo escreve. Cartas circulares. Talvez, é apenas uma teoria, a carta aos Efésios poderia ter sido uma carta circular, e a que foi preservada é a que tinha o nome de carta de Paulo à igreja de Éfeso. Não importa se isso é assim ou não. Nós vemos o caso de Colossenses e Laodiceia, que pode não ter sido o único caso. Então, Paulo agora está preso, e certamente ele comunica o evangelho àqueles que estão na prisão com ele. Vocês vejam que, quando ele escreve Filipenses, a carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele fala sobre a guarda pretoriana. Ele fala que muitos irmãos ouviram o evangelho, foram estimulados no evangelho a partir da prisão de Paulo e, certamente, do testemunho que ele dava. Então, assim, nós vemos o ciclo no Novo Testamento destacando alguns aspectos sobre a preocupação da igreja com a comunicação. No próximo vídeo, eu quero começar a falar um pouco sobre o período pós-Novo Testamento. E percebo que minha preocupação é apenas de pontuar algumas questões dentro da minha linha da igreja e a comunicação dentro do meu tema maior sobre a teologia reformada e a comunicação. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos impulsione a comunicar com fidelidade o Evangelho de Deus. Amém.